Quando surge Alviverde Ponente, galera, quem não for inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, os seus comentários é muito importante para o crescimento do canal e não esqueçam de ativar o sininho para você receber notificações de uma live, de um vídeo novo, é muito importante para o crescimento do canal. Hoje falaremos de Abel Ferreira. Abel Ferreira, fica ou não fica? Já já eu volto. Roda a vinheta, DJ. Voltamos, galera, agora sim vamos falar do Abel Ferreira. Fica ou não fica? Deixa seus comentários aí no vídeo, beleza? Ele tem contrato com o Palmeiras. Fala aí, Abel. A tela. Olha ele aqui atrás, no nosso telão. Não é... Aí abre, vai abrir. Aê! Olha ele aí, Abel Ferreira. Tava aparecendo só o Cuca. Abel Ferreira, porque o torcedor do Palmeiras está na expectativa. Se ele continua ou não, vai embora, tá com saudade da família, tem outras propostas. O torcedor do Palmeiras não quer, nem aquele que cornetou o tempo inteiro, quando perdeu do São Paulo, agora quer abraçar o Abelão, né? Agora vocês esqueceram, corneteiros. Mas é isso aí, ele merece e ele falou sobre essa provável permanência. Vamos acompanhar. Eu tenho contrato, Essa aí é a festa do título da Libertadores, do Palmeiras, né? Vocês acompanharam aí os gritos de fica, fica, fica. E ele soltou mais ou menos, se é pro bem da... Eu tenho contrato. Da nação, etc. Espero que esse contrato seja com o Palmeiras. Não, com claro Palmeiras. que é. Como é que é? Espero que seja com o Palmeiras esse contrato. Não, é com o Palmeiras. Claro que era. É com o Palmeiras. Olha aí, Abel Ferreira tranquiliza a torcida em festa da Libertadores. Primordial, né, essa permanência, né, professor? Fundamental. É óbvio que o elenco é muito bom, a estrutura, mesmo com uma provável ou improvável mudança de técnico, o Palmeiras seguirá lutando pelos títulos, mas eu vejo como fundamental a continuidade. Se manter esse nível, né? E ele já conhece o clube, já conhece o elenco, sabe o que tem que ser melhorado. Inclusive críticas que recebeu, talvez isso tenha... Aquela questão do time assim, o assado contra o São Paulo, eventuais críticas em relação a esquema de jogo, a jeito que ele joga. E eu sempre falo, né, as apostas com o Abel, espera um pouquinho, espera até o fim, as duas mãos da história, para depois você se posicionar, porque muita gente caiu nessa questão. Né? Eu mesmo critiquei no primeiro jogo em casa contra o Galo, eu achava que o time tinha que propor um pouco mais o jogo. No fim deu tudo certo, mas são coisas que ele vai assimilando, maturando, e essa questão do eu tenho contrato, embora ela pareça positiva desse momento, isso pode ser um problema lá na frente, porque o mercado europeu pode tirá-lo num outro momento, no momento do calendário da Europa. Meio do ano que vem, você disse? Eu acho uma situação para o palmeirense já pensar. Claro que tem mais que curtir o momento e continuar. Para o Mundial, por exemplo, é o técnico ideal para se pensar em fazer com o Chelsea o que o Tite um dia fez, né? Ah, é? Se tem um técnico que pode fazer isso, não digo que vai fazer, mas por característica de jogo, por proposta, agora isso pode ter um fim ou não agora, mas mais para frente, até pelo sucesso que ele conseguir, que ele alcançar. Claro que ele sonha em um dia ter um bom trabalho na Europa. Eu acho que é um direito legítimo e profissional da parte dele. Então é coisa mais para frente. Essa história do contrato, que hoje pode ser uma garantia, também pode ser exatamente o marco de onde as coisas podem mudar. O que seria melhor para Abel Ferreira do que treinar o Palmeiras? Eu vou passar essa pergunta para o Elton Serra
E vou mandar um beijo aqui de todos do programa para a Ivana Negrão, Oi, que está Ivana. nos dando a honra de sua audiência e cornetando, dizendo que Bel Marques, do Chiclete com Banana, é torcedor do Bahia e jamais participaria desse livro, desse e-book, né? Até porque tem referência aos 5 minutos. A Ivana está muito convicta nas coisas. Ivana, não fique tão convicta assim, Ivana. A gente se decepciona às vezes no meio do caminho, viu? Pensei tanto em você ontem, Ivana, na hora do 2-0. Mas voltando ao Palmeiras, Elton, foi o Elton que citou ali, porque o Chiclete com Banana estava na festa, né? Na festa ali, trio elétrico, etc., na festa do Galo. Foi contratado, é profissional, estava lá, mesmo sendo torcedor do Bahia. Voltando ao Verdão, Elton, queria que você falasse aí, que cenário poderia tirar o Abel do Palmeiras agora? Ele já citou a família e tal, mas tirando essa questão familiar, uma proposta da Europa, da Arábia, o que seria melhor para ele do que permanecer no Verdão agora? Abel, primeiro eu não sei se o Chiclete estava lá, eu ouvi a música, né? De repente só foi um playback, mas com relação ao seu xará, essa questão de eu ter um contrato é uma versão 2.0 do eu tenho um plano, né? Que ele falou isso numa coletiva, eu tenho um plano, e o plano deu certo. Se ele disse que tem um contrato, de repente, se for coerente, permanece por mais uma temporada. Eu acho que o que tira Abel do Brasil é Portugal. Ele saiu de Portugal, inclusive, na tentativa de elevar o seu patamar dentro da Europa, indo para a Grécia. Ele já não tinha tanto mercado nos grandes clubes de Portugal. Foi para a Grécia, conseguiu eliminar o próprio Jorge Jesus, né, na Champions League, veio para o Brasil e conquista 2 Libertadores. Eu acho que, assim como os atletas brasileiros que buscam ir para a Europa e tem Portugal muitas vezes como a porta de entrada, ele já tem a porta escancarada por ser português e por ser conhecido por Portugal, né? Eu acho que a tendência seria ir para Portugal, mas olhar para Portugal é olhar para Sporting, Porto e Benfica. Nesse momento, os 3 técnicos estão prestigiados. Tem a seleção portuguesa, que vive essa situação de ir para a Copa do Mundo ou não. Eu acho que seria a tendência para o técnico do Palmeiras. Peraí, você chamou atenção agora, você falou que os 3 estão prestigiados. É o prestigiado com aspas ou sem aspas? Olha, se tratando do futebol português, a gente pode usar as aspas. Xiii. Mas o Jorge Jesus, inclusive, disse que... A diretoria disse que o Jorge Jesus permanece por mais uma temporada, né? O técnico do Benfica não é tão prestigiado assim, mas pelo menos no contrato continua. Eu acho que os clubes, por enquanto, nessa janela de meio de temporada é impossível. No meio da outra temporada é outra história, mas a seleção está mais ameaçada que os clubes, né? A seleção portuguesa. Sim. É por isso que eu digo que agora não. Mas ao final da época portuguesa, só um será o campeão. 2 perderão o título. E aí a coisa pode ter uma brecha aí para o Abel. E até mais. Mercado europeu, talvez em outro momento, em outras ligas, a partir do sucesso que ele repite. Ele é um bicampeão da América. Isso não é pouco. Ele tem o Mundial como uma vitrine muito importante para ele. A gente sabe que os europeus não dão tanta importância para o Mundial assim, mas se ele conseguir fazer um Mundial, estarão de olho. Então, tudo isso são tijolinhos nessa carreira dele, né? Por isso que eu acho que esse contrato aí é uma faca de 2 gumes, ou de 2 legumes, como diria Vicente Mateus, né? Fora de Portugal, então você imaginaria que ele tem mercado nos clubes médios? Ainda assim, não tão consolidado, mas é uma boa possibilidade. É uma boa possibilidade dele ser lembrado. Algum cenário para assustar o torcedor palmeirense? Possibilidades, algum lugar? O que dizia ali a nossa pergunta ali embaixo, né, na tela. O que seria melhor para o Abel Ferreira agora do que permanecer no Palmeiras? Só se ele tivesse desejo de voltar à Europa, Abel, que não sei se é um desejo que ele tem nesse momento. Ele falou muito em relação à família, a descansar, criticou o calendário insano que nós temos no Brasil, ele tem razão quanto a isso. Todo mundo sofre com isso, né? Não apenas o Abel Ferreira. E o que falava o professor, né? O fato de ser um português trabalhando na América do Sul, talvez o ajude em relação ao mercado europeu, se ele pensa em voltar a curto prazo, se ele pensa em voltar para ontem, que eu não sei se é o caso, Abel. Eu não vejo nesse momento assim um local para, a curtíssimo prazo, o Abel Ferreira trabalhar na Europa. A não ser que ele
tope aí uma liga, talvez um clube menor. Não sei se é o desejo dele, né? Pela história que ele já construiu no Palmeiras e pelas chances que o Palmeiras vai oferecer a ele também. O ano que vem, Abel, se der tudo muito errado, o Palmeiras vai brigar pelas principais competições. Dando tudo muito errado, né? Fizer uma campanha muito ruim. Então, assim, é uma tendência do clube já continuar ali entre os principais nos campeonatos que for disputar. Porque eu sinceramente, não consigo dimensionar o peso que tem a Libertadores pro europeu com um técnico sul-americano, né? E eu pego o exemplo do Marcelo Gallardo, que foi bicampeão com o River, e o Gallardo tem muito tempo de River, e é um nome que a gente ouviu poucas vezes comentado na Europa. Né? O Abel é um técnico português, é um europeu que veio para a América do Sul, talvez para retornar à Europa mais à frente. Eu ia citar o Kudê, que saiu do Inter para o Celta, mas ele já tinha uma história como jogador. Já como jogador. Que certamente influenciou, né? Foi isso que pesou. É que Portugal é um caso à parte em relação ao Brasil, né? As relações Brasil-Portugal são um caso à parte. Desde o tempo que eu fazia guia internacional lá para Placar, a gente punha Portugal muito mais por laços outros. Agora, uma coisa é certa. Tendo sucesso aqui, principalmente no Brasil e em relação a Portugal, o cara volta maior. O Jorge Jesus voltou maior. O Abel, certamente, já é enxergado com outros olhos, e aí são histórias diferentes, né? Porque Jesus já era um veterano. Eu acho que o que faltava ao Abel era estrada, era tempo. Ele era praticamente um ex-jogador que agora está fazendo seus melhores trabalhos, né? Muitos argentinos, né, que se dão bem, ou com o mercado lá na Europa, tem o Bielsa, tem o Simeone, tem o Pochettino. E aí a gente citou o Gallardo, agora estamos falando do Abel. Por essa questão da nacionalidade, por ser português, a possibilidade do Abel, no momento, é maior que a do Gallardo, mesmo o Gallardo com toda essa experiência? Para a Europa, como um todo, não vejo grande diferença. Para Portugal, sem dúvida. Mas não sei se o Gallardo também tem como sonho de vir treinar em Portugal. Isso diz mais caro ao Abel e ao Jesus também, que até voltou, né? Que propriamente ao Gallardo. A gente tem que ver isso, né, Abel? Porque falou bem o professor. O Abel Ferreira é um técnico português, mas que tem como treinador em Portugal uma história mais curta. O Jorge Jesus já era um grande técnico em Portugal, né, no Benfica, não no Sport, mas no Benfica. A passagem pelo Sport não foi boa. Em que ele vem ao Brasil, faz muito sucesso e volta a Portugal, mas muito conhecido já como era em Portugal. O Abel bem mais jovem, menos tempo de carreira, mas acho que talvez Portugal olhe hoje de uma outra maneira para ele. Opa, esse é o técnico que foi para a América do Sul, ganhou 2 Libertadores e uma Copa do Brasil. Em um ano de Palmeiras lá, é um técnico que está sendo muito reconhecido, vencedor. Talvez Portugal olhe com outros olhos para ele hoje. Jesus era reconhecido para o bem e para o mal. Ele também era mais desgastado que o Abel. Também. Né? Essa coisa entre sportinguistas e benfiquistas. E é até uma incoerência, porque a história do Jorge Jesus é ligada ao Sporting. O pai dele foi jogador do Sporting. Ele é sportinguista, mas se fez no Benfica. Como que você vê essa questão, Elton? Abel Ferreira, Marcelo Gallardo e as possibilidades deles na Europa? Tem as questões das licenças também, né? Na licença UEFA, por exemplo, o Abel tem a licença A, né? E é um técnico que está aí já para disputar, por exemplo, jogos de Champions League, disputou, né? Jogos de Champions League. Acho que tem mais chances justamente por já ter trabalho na Europa, né? É um técnico que conhece melhor o mercado. O Gallardo, ele tem esse belíssimo trabalho no River Plate. Acho que na Europa teria chances. Em relação aos brasileiros, a língua facilita bastante, né? Principalmente, por exemplo, se ele fosse trabalhar na Espanha, como muitos argentinos foram e depois seguiram para outros países da Europa. Mas acho que em termos de trabalho e até de talvez visibilidade por ser um europeu que está na América do Sul, o Abel tem mais chances de aparecer num clube de expressão do que o Gallardo. Eu acho que não foi para fazer política, não, essa declaração do Abel Ferreira. Porque também, imagina, na festa do Palmeiras, na frente de todo mundo, ele chega e fala, eu não vou ficar. Não dava. Ele tem contrato, só um palpite, eu acho que ele vai permanecer. Mas como o professor falou, né, de repente chega uma grande proposta ali para abril, maio, né, quando começam as mudanças no futebol europeu. E eu acho que é muito em função como o próprio Jorge Jesus tinha acabado de renovar o contrato. Voltamos, galera!
Deixa seus comentários aí, o que você acha, se o Abel vai ficar, se o Abel não vai ficar, né? Eu acredito que o Abel, ele tem contrato, com certeza, contrato ele tem, mas o contrato, você pagando a multa, não existe mais contrato. Mas eu espero do fundo do meu coração que o Abel fique, né? Galera, quem não for inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, os seus comentários é muito importante para o crescimento do canal. E não esqueçam de ativar o sininho para você receber notificações de uma live, de um vídeo novo. É muito importante para o crescimento do canal. E muito obrigado. Obrigado aos novos amigos. Aquele abraço. Fiquem todos com Deus. Amém.